A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos aqui agora a mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical, um vídeo de apoio, nossa pré-aula aqui para a lição de número 11 da revista da CPAD, a revista de adultos aí, né, da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí então a esse vídeo, eu vou seguir aqui o tema dele, só para os irmãos tomarem já aqui, ó, a visão do templo e o milênio. Esse é o tema da lição de número 11, tá bom? E nós vamos abordá-las em 3 tópicos, né? Um dos tópicos vai ter 4 subtópicos, mas vamos tentar passar de forma bem sucinta para os irmãos pegarem bem isso daqui. O primeiro tópico, o tema é sobre o que vem depois da restauração. Vamos falar sobre que restauração é essa, né? Claro que se refere àquela restauração que trata do Vale de Ossos Secos da aula anterior. Então, é depois dessa restauração. O que vem depois dessa restauração? Então, aqui vai ser falado nesse tópico. E depois é o Templo do Milênio. Esse é o próximo tópico. E, por último, né, o terceiro tópico é Santidade e Glória. Então, a lição vai tratar esses acontecimentos após a restauração de Israel, né? Aquela restauração que a gente tratou na aula anterior, ali na ocasião da visão do Vale de Ossos Secos, tá bom? Então esse aqui são os textos, os tópicos aí da nossa aula, amém? Vamos então a essa aula aqui, ela tá uma benção, né? A gente vai falar bastante aqui para os irmãos entenderem bem como ministrar esta aula, né? Não está sendo uma aula muito fácil não, tá? A gente vai falar disso daqui. Vamos então a esse vídeo aí abençoado. Peço que você já deixe aí o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, tá bom? E faça aí, ajude aí a divulgação, coloque aí nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Deixe um comentário aí para fazer com que a plataforma passe os nossos vídeos aí, tá bom? Vamos então aí. Bom, professor amado, já quero já de início falar para os irmãos que desde a lição de Gog e Magog, tá? Foram 2 aulas atrás, e de lá para cá as lições não estão sendo muito fáceis. Por quê? Porque ela aborda muito a escatologia, e muitos professores não têm tanta habilidade com a parte escatológica, e aí se encontra aí às vezes numa dificuldade muito grande. Bom, aquela lição de Gog e Magog, inclusive, foi a mais difícil. Bom, aí aqui eu quero passar para os irmãos assim uma facilidade. Você que é professor, você tem que ter essa consciência. Você é o agente facilitador da aula. Você tem que pegar todo o conteúdo que parece um pouco complexo, entender esse conteúdo e passar para os alunos de forma com que os alunos não se embolem mais a cabeça do que já está exposto ali. É simples assim. O que eu vou passar para os irmãos aqui, né, nesta aula, nessa pré-aula, o que eu vou passar para você é exatamente isso, para te facilitar, para você poder passar para os alunos um conteúdo, tá bom? Vamos lá então. Aqui na introdução, nessa introdução já convém que você entender que essa parte do livro de Ezequiel, essa seção do livro de Ezequiel, ali no capítulo 43, ela é uma continuação daquelas profecias que Ezequiel está falando sobre, aquela que traz esperança para o povo. Por exemplo, a visão do Vale de Ossos Secos, né? Aquela profecia sobre Gog e Magog, e agora essa restauração aqui, esse retorno da glória de Deus para o templo, tá bom? Isso daqui é uma palavra que dá esperança para o povo. Esse está sendo o objetivo aqui dessa sessão do livro de Ezequiel. Isso aqui é interessante o aluno saber disso aqui. Bom, isso aqui, vamos continuando aqui nessa introdução, é bom você entender sobre, explicar para os alunos em que momento vai se dar isso aqui na história, tá? A gente tem que entender o seguinte contexto. O templo estará depois da grande tribulação, né? O templo será erguido nesse período da grande tribulação. Então aqui vai tratar do templo. Só que o templo hoje não existe. Você sabe, você que é aluno, você que é professor, sabe que o templo hoje não existe, tá? Mas após a grande tribulação, quer dizer,
quando entrar a grande tribulação, esse templo vai estar de pé. Em algum momento daqui para frente ele vai ser reconstruído. Nós sabemos que existem projetos hoje, existem grupos, né, judaizantes que eles desejam muito reconstruir esse templo. Existem plantas e tudo mais. Né? Já tem até gente para financiar, para você ter uma ideia. E aí, o que acontece? Em algum momento ele vai ser reconstruído, poderá ser no período da grande tribulação, naquele período dos 7 anos da grande tribulação, poderá ser um pouco antes, não se sabe, tá? Mas em algum momento esse templo vai ser reconstruído. E no período da grande tribulação, preste bastante atenção nisso, no período da grande tribulação, esse templo ele vai ser um objeto de desejo ali do anticristo, né? Porque haverá um acordo entre o anticristo e Israel, e no período da grande tribulação, o anticristo vai desejar se assentar em Jerusalém como rei. Tá? E aí vai haver, né, vai haver a quebra da aliança entre Israel e esse anticristo, e aí se fará guerra contra Israel. Tá? Sabemos que, pelo estudo escatológico, que Jesus virá em glória e livrará o povo na batalha do Armagedon. Naquele momento, isso aí foi visto na aula passada, no momento em que Jesus vier em glória, ocorrerá a restauração espiritual de Israel, aquela profetizada lá no Vale de Ossos Secos. Tá? E aí, entendendo isso, a gente vai entrar aqui nessa lição, né? Porque essa lição vai tratar desses acontecimentos do retorno da glória para o templo. E isso vai ser no milênio. Os estudiosos aqui que tratam disso na visão escatológica de Ezequiel, aqui, eles entendem que vai ser no período do milênio que ocorrerá essa restauração da glória de Deus ao templo, tá bom? Então o templo vai estar de pé no período do milênio. Ele não vai ser destruído na batalha do Armagedon, tá? Vamos lá então. O primeiro tópico aí, o tema desse tópico é sobre o que vem depois da restauração. Lembrando que a restauração aqui é a restauração espiritual que ocorrerá na vinda em glória do Senhor Jesus no final da grande tribulação. Então, sobre o que virá após esse período, que esse tópico vai tratar disso, né? E nós sabemos que virá o milênio, tá? Você, professor, já pode deixar isso aí para os alunos. Ou se você tiver uma classe que você entende que está bem adiantada nessa questão, pode lançar uma pergunta. O que vem após a restauração? Após o final da grande tribulação? O que vai ocorrer? E aí, os alunos ali que tiver mais conhecimento, isso aí é interessante, pode te responder aí que virá o milênio, o reinado de Jesus Cristo por 1000 anos. Né? Continuando então, aqui no primeiro tópico, subtópico, o tema é a porta oriental do templo. Nesse subtópico, vai falar dessa porta oriental. Né? Ela é tratada ali no capítulo 40, 42, que fala, que tem a descrição do templo, né? Desse templo que vai ser no período do milênio. Tá? Esse templo, e aqui é interessante porque a lição vai tratar disso, ele não é como o primeiro templo. A descrição do primeiro templo, né, que é o templo lá de Salomão, ou o tabernáculo, aquela descrição, ela tem alguns utensílios, algumas coisas que não vai ter nesse templo que Ezequiel está descrevendo. Não haverá. Então será um templo diferente, tá bom? A gente sabe o porquê disso aí, né? Jesus vai estar reinando ali em Jerusalém, tá? E aquele é uma outra dispensação, a gente vai falar um pouco disso também, tá? Mas vamos falar, primeiro nesse subtópico ele fala da porta oriental. Que porta oriental é essa? Isso aqui é interessante, você, professor, saber, de repente você pode pesquisar na internet, mas deixa eu explicar para o irmão. Essa porta oriental, ela é uma porta, tratada aqui na visão de Ezequiel, que ela ficava de frente para o Monte das Oliveiras, tá? Então, tinha o Monte das Oliveiras de um lado e o Monte Moriá, que é o Monte do Templo, do outro, tá bom? E aí a porta oriental, ela fazia frente, ela olha para o Monte das Oliveiras, que é o lado leste, onde nasce o sol, né? Que é o lado oriental ali, por isso a porta oriental, tá bom? Ela tem alguns nomes também, né?
Tem alguns nomes aqui, Porta Dourada também aparece esse nome na escritura. Inclusive, tá? Lembrando aqui os irmãos, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você acompanhar essa lição lá no blog, no Clube da Teologia. Mas vou deixar também um link para você adquirir o subsídio que eu escrevo e coloco lá no blog, tá? Para quem quiser adquirir esse subsídio. E lá eu explico mais detalhadamente o que é essa porta dourada, tá bom? Na visão do profeta Ezequiel, é uma porta que foi selada, né? Ela estaria selada e ela é chamada porta dourada porque quando ela foi selada, as pedras de um material mais amarelado, por isso porta dourada. Bom, continuando então, nesse subtópico tem uma parte aqui que é muito interessante, é bom se atentar a isso. Fala assim, ó, a intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, tá? Porque isso aqui, irmãos, na lição, acho que, se eu não me engano, era a lição de número 4, fala de quando a glória de Deus se afasta, né? A glória de Deus saindo, e essa glória ela vai embora na direção do Oriente. E aí, aqui nessa visão, quando fala do retorno da glória, nessa seção do livro de Ezequiel que a gente está estudando agora, fala que ela vem do Oriente, então ela vem pelo mesmo caminho que ela foi, tá bom? Isso aqui faz uma alusão a Jesus Cristo, tá? Você, professor, pode explorar bem isso daqui, se quiser, uma alusão ao próprio Senhor Jesus, que ele sobe ao céu no Monte das Oliveiras, ou seja, a glória de Deus indo ao céu, né? E aí ele vai retornar, segundo a escatologia, ele vai retornar no Monte das Oliveiras, e ali ele vai passar o reinado de 1000 anos em Jerusalém. Ele vai vir pelo Monte das Oliveiras, pelo mesmo lugar onde ele subiu. Continuando então, no subtópico 2, subtópico 2, o título é 3 observações importantes, que fala no verso 2 da leitura bíblica em classe. Eu não achei muito interessante assim essas observações, apenas uma delas aqui eu separei para comentar. É a parte que diz assim, ó, aqui é um acréscimo, por isso que eu separei para comentar, porque você pode passar um acréscimo, lembrando que não é bom, é bom saber explicar, para você não acabar embolando a cabeça do aluno. Bom, aqui tem a parte da visão de Ezequiel, aqui nesse subtópico, tem essa parte que fala assim, ó, esse ser da visão do profeta, como semelhança de um homem, lá em Ezequiel 1:26, é o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Isso aqui é o relato de João, né? Quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Bom, isso aqui, na visão do profeta, essa observação aqui é interessante porque aqui não é uma teofania, tá? Ezequiel está tendo uma visão. Então, uma teofania é quando ali Deus se personifica na forma humana, tá? Mas como aqui é uma visão, então não se encaixa em teofania. Mas o acréscimo que eu quero dar é que ele fala que de Gálatas 4, verso 4, fala que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. E aí, lembrando você que é professor, pode estender a classe essa pergunta, né? O que é a plenitude dos tempos? Tá? O que significa isso? Isso aí eu coloquei lá também no meu subsídio, né? Só como acréscimo, né? Para você tornar a aula mais interessante. Essa plenitude dos tempos a que se refere aqui na lição, que Paulo escreve lá em Gálatas 4:4, né? Aquele momento da história propício à vinda do Senhor Jesus. Momento em que Roma estava dominando o mundo todo ali, né? E ali havia paz em todos os lugares, não havia guerra com ninguém, todas as estradas eram mais seguras naquele momento, embora tenha relatos de ladrões e tudo, mas mesmo assim era mais seguro, então havia segurança nas províncias, tá? Por isso é chamado de a plenitude dos tempos, que Paulo trata em Gálatas 4:4, tá bom?
E Jesus veio nesse momento, foi um momento propício, né, para a vinda do Senhor Jesus. Continuando então, aqui no subtópico 3, o tema é as reminiscências, né, que fala do verso, que está no verso 3. O verso 3, você dá uma olhada na leitura bíblica em classe, você vai ver que é ele relembrando sobre a primeira visão, a visão que ele teve antes. Bom, reminiscências aqui no caso, é só você saber, você professor aí, é só você saber que essas reminiscências que ele está falando são as lembranças da primeira visão, tá? Por isso o nome reminiscências, né? São as lembranças que vêm da primeira visão. O profeta ele trata dessa forma, né? Que ele era semelhante ao que via na primeira visão. Por quê? É para ele não precisar relatar tudo de novo, para ele não precisar explicar de novo o que ele viu na primeira visão. Ele só fala que há uma semelhança, tá bom? E aí o leitor já sabe do que ele está falando. Continuando então, e aqui no tópico 2, aqui é o seguinte, o tópico 2 e o tópico 3 tem umas partes bem interessantes que eu quero abordar. Esse subtópico 4, ele fala algo muito interessante, né? Se você tiver impaciente, quiser dar uma olhada lá, mas eu vou tratando aqui por parte, né, até chegar lá. Mas vamos lá então. O tópico 2, o tema é o Templo do Milênio. Então vai falar agora do templo que vai estar em Jerusalém no período do milênio, quando Jesus estiver governando a terra naquele período. Bom, vamos lá. Nesse subtópico eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó. Comparando com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente, né? Visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes apontavam para Cristo. Bom, aqui nessa parte que ele fala de que é um templo diferente, convém o professor estar ligado no seguinte: por que vai ser diferente? Por que é um templo diferente? Tá? Aqui a lição vai passar algumas características do templo, né, do templo do tabernáculo e do templo que Salomão construiu, algumas características, né, como a mesa da proposição, a arca da aliança, e isso não vai ter no templo que vai estar no período do milênio. Por que não vai ter? Porque todos aqueles objetos que tinha no templo de Salomão, que tinha no tabernáculo, não há necessidade, porque tudo aquilo ali eles apontavam para Cristo, apontavam para o Messias, apontavam para um enviado de Deus, né? Apontavam para um propósito do Senhor de restauração de restauração do seu povo, tá bom? E aqui, após, né, o milênio, não há mais essa necessidade. Então, por isso, não tem mais nada, é um templo diferente, não tem nada daquilo, não tem a arca, não tem nada. Até inclusive vai ser falado sobre isso aqui também, tá bom? Sobre o caso da arca, né? Continuando então, no 2, fala de uma dispensação diferente. Esse é o 2. E aqui eu deixo para o professor o seguinte, né? Vale muito a pena isso daqui. Você pode lançar uma pergunta para a classe. O que é dispensação? Né? Isso aqui é interessante demais. Né? Você lança a pergunta, às vezes tem sempre ali aquele aluno que gosta de responder, né? E aí você explora isso daí. Mas deixa eu passar para o professor o que é dispensação. Né? Claro que você encontra essa resposta na internet, mas a dispensação se refere sempre a um período de tempo onde Deus ele prova, né, a obediência do ser humano. Tá? Isso é uma dispensação, tá bom? Tem dispensação da inocência, né, ali de Adão e Eva. Deus provou a obediência de Adão e Eva colocando a árvore no jardim, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem a dispensação da lei, onde Deus prova a obediência do ser humano em obedecer a lei, né? Os 10 mandamentos, tá? E tem a dispensação da graça. Deus prova a nossa obediência na dispensação da graça? Sim, Deus prova. Como?
né, em nós recebermos o sangue de Jesus, tá? E obedecer as ordenanças de Jesus Cristo no tempo da graça. Então nós também somos provados no tempo da graça. E no tempo na dispensação do milênio, que é uma dispensação à parte, né? Então vai ser uma dispensação diferente, ela vai ser diferente das outras dispensações. Por quê? Porque o próprio Deus vai estar governando na pessoa do Filho. O Senhor Jesus Cristo vai estar governando em Jerusalém, tá? Então vai ser uma dispensação diferente. Amém? Isso é bem interessante, né? Nesse período de dispensação sempre há uma aliança com o povo. Deus sempre faz aliança com o seu povo, né? A aliança da lei, a aliança da graça, né? Que é o sangue de Cristo. Então sempre há uma aliança, né? Bom, aqui também é bom falar que vai ser um governo físico, teocrático, né? No período do milênio, onde o Senhor Jesus vai governar por 1000 anos. Isso aí é Apocalipse 20, tá? Por isso que eu falei que é um pouco complicado, porque é um tema escatológico e o professor tem que ter essa consciência. Você tem que saber a base da escatologia. Deixa eu te passar aqui a base da escatologia. O Senhor Jesus, arrebatamento da igreja, na visão arminiana, né? Arrebatamento da igreja, Jesus leva a sua igreja, acontece no céu lá as bodas do Cordeiro, acontece no céu o tribunal de Cristo, e enquanto isso acontece no céu, na terra acontece domínio do anticristo, tá? E o final, um período de 7 anos de tribulação, o derramar da ira de Deus, tudo aquilo ali, a abertura dos selos, tá? Aquelas figuras ali das coisas que vão acontecer, né, na terra, a natureza sendo abalada, as pragas, a fome e tudo mais. Todas essas coisas acontecendo no período da grande tribulação. E aí, no final da grande tribulação, o anticristo faz guerra contra Israel, reúne as forças do mundo, né, exércitos do mundo, contra Israel, e no final da grande tribulação, Jesus vem em glória, se revela à humanidade, e ali ele livra Israel. A partir daí começa o milênio. Jesus governa por 1000 anos, conforme Apocalipse 20, que trata disso daí, 20 versos do 1 ao 5, o governo do Senhor Jesus Cristo por 1000 anos. E é o chamado milênio, começa a dispensação do milênio. E nessa dispensação, tá, vai ser um reinado teocrático. Isso aqui, eu fiz um resumão da parte escatológica que é interessante você saber, né? Pode pegar e volta o vídeo e aí vai vendo várias vezes até fixar bem na memória isso daí. Continuando então, vamos para o próximo tópico, e o tema desse tópico é um ritual diferente. Nessa parte aqui eu ia pular, não ia comentar não, mas vale a pena eu quero fazer um destaque para essa parte aqui, porque ele vai falar da arca. Aqui diz assim, ó, a primeira parte diz assim, ó, sem a arca da aliança, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Tá? Isso não se fará mais. Isso aí é uma profecia de Jeremias acerca do período do milênio. Bom, e aí, por que não haverá mais a arca? Lembrando que a arca ela é um símbolo da presença de Deus, que ela marca, mas ela também faz referência à aliança de Deus com o ser humano. Por isso o nome é Arca da Aliança, ou Arca do Concerto. E aí, no período do milênio, não haverá necessidade da arca. Inclusive, é interessante, o que muitos estudiosos comentam sobre isso, que Deus ele permitiu que essa arca desaparecesse na história, porque ela estava no tabernáculo, ela estava no templo de Salomão, mas num dado momento da história ela desaparece, ela some. A Bíblia não faz mais referência dela. Tá? E por que isso aconteceu? Com certeza foi uma permissão de Deus, porque se a arca aparecesse hoje em algum lugar, ela seria idolatrada, ela seria adorada. Se eles fizerem isso com aquela serpente de bronze que Moisés construiu, a serpente de metal, que Moisés levantou lá no deserto, por que não fariam com a arca também? Continuando então, vamos a esse subtópico é muito interessante. Isso daqui eu apresento uma solução, tá? Você que é professor pode pegar isso como um acréscimo. Eu achei muito legal isso daqui. Vamos lá.
esse subtópico diz assim, o tema: como explicar os sacrifícios no milênio? Opa, aqui lança um problema, porque na visão de Ezequiel haverá sacrifícios no milênio. Então como se explica isso? Jesus não veio e morreu na cruz, ele já não pagou, ele já não foi feito sacrifício, não há mais necessidade de sacrifício. Por que no milênio aparece o sacrifício? Tá? Professor, você dá uma lida legal nesse tópico, mas deixa eu te adiantar uma possibilidade que o comentarista passa. O comentarista passa aqui nesse subtópico, que no milênio esse sacrifício ele poderá ser apenas simbólico, como é a Santa Ceia. A Santa Ceia é um simbolismo para nós nos lembrar do sacrifício de Jesus. E aí o sacrifício no milênio seria também dessa forma. Foi uma solução do comentarista. E eu quero apresentar, isso aí eu deixei registrado no meu subsídio, tá? Quem quiser adquirir pode fazer lá o contato. Eu deixei registrado o seguinte: uma possibilidade é de que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, ele é válido para a dispensação da graça. Na dispensação da graça, que é a que nós vivemos, não há necessidade de sacrifício, tá bom? Mas ao findar a dispensação da graça, o arrebatamento, ao findar esse tempo e aí vindo Jesus para reinar no milênio, começa uma nova dispensação. E aí nesse período dessa dispensação vai ser um período diferente. Por quê? O pecado ainda estará afligindo a humanidade, mas não haverá mais o sacrifício de Jesus para purificar o ser humano. Não haverá mais o sacrifício de Jesus para justificar o ser humano. E aí faz o quê? O ser humano vai morrer por causa do pecado? Não, ele vai ter a opção do sacrifício de novo. A opção do sacrifício. Quando Jesus estiver reinando no milênio, o pecado ainda estará afligido à humanidade. Tá? A Bíblia não fala exatamente assim, tá? Mas a gente entende por quê. Vai haver um governo. O texto fala que Jesus vai governar com vara de ferro. Como é que ele vai governar com vara de ferro se a humanidade já tiver sido restaurada, já tiver tudo glorificado? Não vai ser dessa forma. A humanidade vai estar ainda vivendo sobre o problema do pecado. Os únicos que estarão num corpo transformado, estarão com um corpo glorificado, será a igreja, que nesse período vai estar governando com Jesus. Tá bom? Mas o resto do mundo não. O resto do mundo todo vai estar nesse corpo mesmo, corruptível, vivendo sob a influência do pecado. E aí haverá necessidade de sacrifício. Essa é uma solução que eu apresento aqui, tá bom? O comentarista não botou dessa forma, mas você que é professor pode fazer um bom juízo sobre isso daí. De repente é o caso de apresentar para os alunos desse jeito. Vamos para o próximo tópico, que é santidade e glória. E aqui eu apresento uma explicação muito legal no último subtópico, eu gostei. Eu acho que é bom você que é professor, você que é aluno, atentar bem nisso daqui. Primeiro vamos aqui no primeiro subtópico: a glória de Deus volta ao templo. Bom, isso daqui eu quero passar o seguinte para os irmãos. Fazer um destaque para essa parte que diz assim: o Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente. Vimos isso na lição 4. Mas nessa ocasião a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia. Aqui é o seguinte, isso aqui é interessante somente explicar por que naquela visão mostrava a glória saindo e agora mostra a glória chegando. O objetivo daquele momento, lá de Ezequiel 8, o objetivo naquele momento era mostrar que o motivo pelo qual veio a destruição. Por que veio a destruição? Porque a glória de Deus saiu. Porque se a glória de Deus não tivesse saído, não vinha a destruição. Esse é o objetivo. Só isso. Por causa do pecado que veio aquela destruição. Por causa do pecado, por causa da apostasia, foi que a glória de Deus se retirou. Tá bom? É somente isso aqui. Esse subtópico é mais explicar isso daqui mesmo e aí fica tranquilo. Agora o 2.
o 2, o tema desse subtópico 2 é o seguinte: a identidade do guia celestial, nos versículos 6 e 7. Aí aqui é interessante, porque vai falar quem é esse guia celestial que estará no templo no verso 6 e no verso 7, tá? É bom a gente atentar, porque ele vai falar aqui o seguinte, que esse guia espiritual é o próprio anjo do Senhor, é o próprio Deus, né? É isso que está falando aqui, tá? E aqui eu relembro mais uma vez que não é um caso de teofania, tá? O que a gente vê lá no Antigo Testamento várias ocasiões, não é um caso de teofania, porque Deus está vendo uma visão, né? Ezequiel está vendo uma visão, tá bom? Poderá ser que no período do milênio, sim, seja uma teofania, mas aqui na visão de Ezequiel não é. Bom, e o interessante é que o comentarista ele grafa a palavra anjo do Senhor com A maiúsculo, tá? E isso aqui você, professor, pode dar um acréscimo para os seus alunos, né? Porque a grafia está grafado com A maiúsculo, a palavra anjo do Senhor, né? Aqui nessa visão. Quando o comentarista trata assim, é porque ele está fazendo menção como que na Bíblia aparece, tá? Em várias ocasiões. Eu até separo um verso, Juízes 6, verso 22, olha o que diz esse versículo. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão, Senhor Jeová, que eu vi, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Tá? E por quê? Isso daqui, nesse versículo, na Bíblia revista e corrigida, aparece anjo do Senhor com A maiúsculo. E por que ele aparece ali com A maiúsculo? Porque o próprio João Ferreira de Almeida, quando vai traduzir e faz essa versão mais antiga da palavra de Deus, ele mesmo grafa com A maiúsculo. E aí fica desse jeito. Por quê? Porque ele entendeu que aquele anjo do Senhor que Gideão tinha visto lá em Juízes 6, verso 6:22, perdão, aquele anjo do Senhor, ele entende que é o próprio Deus, é uma teofania. E sempre que aparece uma teofania, o João Ferreira de Almeida grafava com A maiúsculo. Depois veio as outras versões, né? As versões atualizadas, a NVI, e todas essas versões, aí deixou de se grafar com A maiúsculo, e agora fica só anjo do Senhor com A minúsculo, tá bom? Mas não interfere na interpretação, a gente entende que é uma teofania, tá bom? Continuando então. Bom, e aqui nesse subtópico, eu já ia esquecendo de falar, nesse subtópico, professor, é bom você só concluir que a identidade do ser celestial, que fala ali, né, do guia celestial, é que ele é o próprio Deus, tá bom? Poderá ser na pessoa de Jesus Cristo, poderá ser o próprio Criador, o Pai, né, ali no templo que estará em Jerusalém, tá bom? Isso aqui é interessante passar para os alunos, porque essa é a conclusão desse subtópico 2. Bom, e aí vamos para o subtópico 3, e aqui tem algo muito legal. O tema desse subtópico é santidade para sempre. É isso aqui, os versos 8 e 9. Ele fala que a santidade de Deus estará para sempre ali na casa do Senhor. Mas aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz aqui no final, né? Ele diz assim, ó. Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Tá? Isso aqui é o seguinte, né? O que está falando esse subtópico? Que a santidade de Deus estará para sempre ali naquele templo em Jerusalém. Então, a santidade do Senhor vai estar ali, e a santidade de Deus, isso aqui é interessante passar para os alunos, porque a santidade de Deus é chamada santidade absoluta. Ela é uma santidade diferente do que a gente entende como santidade na nossa vida, né? Ela é uma santidade absoluta. A nossa santidade é um processo de santificação, onde nós estamos todos os dias buscando a presença do Senhor, tentando nos separar do mundo. Mas a santidade de Deus ela é absoluta. É uma santidade que ela destrói o pecado. Aonde Deus chega, o pecado ele se afasta, porque
Deus é puro, ele é puro, é santo, absolutamente santo, né? Aonde a gente vê isso? Quando Deus fala com Moisés, por exemplo, em Moisés 33, 20, o próprio Senhor fala, Moisés, olha, Êxodo, Êxodo 33, 20, o Senhor fala a Moisés, né? Fala para Moisés que não há homem que veja a sua face e viva. Ou por que que nenhum homem pode ver a face de Deus? Se ver, ele vai morrer. Porque Deus é santo, é absolutamente santo. E a santidade do Senhor, ela destrói a corrupção, né? Por isso que nenhum homem poderia ver a face de Deus e viver. E isso ficou incutido no meio do povo, até Isaías ele fala isso, né? Que ele viu a face, a glória de Deus em Isaías 6, e ele temia morrer, né? Era o temor dele. Bom, e aqui é o seguinte, por que que fala a lei da casa? Que no entorno e no redor da casa ali haveria seria santíssimo, né? Ali não quer dizer que ao redor Deus estará dentro do templo, né? O guia celestial que a gente fala ali, Deus estará dentro do templo, e aí a santidade dele vai estar dentro da casa e no entorno, né? Em toda a cidade de Jerusalém. E por isso não vai entrar, o pecado não estará ali. Porque no tempo do milênio, relembrando isso aqui é interessante, no tempo do milênio, o pecado estará ainda afligindo a humanidade. No mundo, o mundo ainda viverá pecado. Até diz que no final do milênio Satanás será solto, isso aí está em Apocalipse, e aí ele vai corromper ainda pessoas. Por quê? Porque as pessoas ainda vão estar sujeitas à tentação, sujeitas ao pecado. Tá? Por isso a necessidade de sacrifício no período do milênio, por isso que em Jerusalém será santíssimo. Por quê? Porque Deus estará dentro do templo, e aí, como a santidade dele é absoluta, no entorno, ao redor do templo, não, inclusive eu até especulo que nas cidades ao redor do templo, não haverá pecado, não poderá haver pecado de forma alguma. A verdade é que o período milênio vai ser um período até semelhante um pouco à lei, né? Porque a gente vê que fala que em Apocalipse fala que Cristo regerá as nações com vara de ferro. Vê se não tem uma semelhança com a lei, né? Haverá sacrifício, tá? A santidade de Deus destruirá o pecado e ao redor do templo não haverá corrupção, tá? Bom, esse aqui, né, é o fechamento. Aqui você, professor, pode fazer a sua conclusão. Lembra o que eu falei, você é um agente facilitador, você tem que facilitar o aprendizado dos alunos, tenta não deixar nada muito complicado para eles, tá? Mas como que você vai fazer isso? É só você saber comunicar. E como você vai saber comunicar? Você tem que entender a lição. Por isso eu te peço que você leia aí os textos da leitura bíblica em classe, tá? Leia os seus contextos também, os capítulos para frente, né? Ezequiel 43, ali vai lendo ali esses capítulos todos, 44, 45, tá bom? Isso é muito interessante, é muito importante, tá? Bom, então é isso daqui. Deus abençoe a sua vida. Espero que essa aula seja um dia ajuda para você. Deixa o seu like aí, compartilhe o vídeo, deixa um comentário para a gente poder interagir, né? Vai ser bênção de Deus. Deus abençoe, até a próxima.